título que eu dei para a palavra de hoje é a crise da fé no mundo tecnológico. Em Lucas 18, versículos 7 a 8 diz: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhe farás justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Estas palavras Jesus, ele fala logo depois de uma parábola que ele dá a respeito da importância de orar e de nunca desistir de orar. E ele termina a parábola fazendo esta promessa, que o Senhor sempre irá, como justo juiz, atender o nosso pleito, atender a nossa petição, ainda que pareça demorada. E daí parece haver uma contradição aqui, porque em seguida ele diz: depressa lhe fará justiça. Isso fala de uma diferença temporal, onde o que para nós pode parecer demorado, para Deus está no tempo certo. Temos que lembrar que Deus, ele age fora do tempo, ele não está preso ao tempo. No entanto, ele age na vida do homem dentro do tempo. Então, ele está livre das limitações do tempo e do espaço, mas porque ele se relaciona conosco, ele automaticamente age no meio do tempo e do espaço. Então, o cristão, ele tem que ter essa capacidade de, com os olhos da fé, enxergar Deus agindo fora do tempo e vendo ele, então, dentro do tempo, realizando a sua vontade. Então, dentro do tempo, a resposta de Deus pode parecer demorada, dentro do nosso tempo. Uma oração que se faz hoje, cuja resposta vem daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, pode parecer demorado para nós. Mas para Deus, onde um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, aquela resposta que para nós pode parecer demorada, para Deus é depressa, porque Ele responde na hora certa. Ele responde quando aquela resposta precisa vir, não quando nós achamos que precisa vir, não quando nós queremos, mas quando Ele, na sua soberania, na sua sabedoria, na sua divina providência, Ele sabe a hora certa de responder. Eu lembro quando eu cheguei no Brasil, e eu estava totalmente despreparado para a cultura brasileira, totalmente despreparado para a vida brasileira. Eu nem sabia ler, nem escrever português. Eu tive que aprender a língua. Eu falava um dialeto que era uma mistura de português, espanhol e inglês. Era um dialeto que nós desenvolvemos lá dentro de casa, enquanto morávamos na Califórnia, nos Estados Unidos. E quando eu cheguei no Brasil, eu estava totalmente despreparado, porque eu fui criado para viver dentro de uma cultura onde o Estado praticamente encaminha tudo. Um país desenvolvido onde o Estado tem o cuidado de garantir uma vida digna, desde que ele esteja disposto a trabalhar. Eu chego no Brasil e eu encontro uma outra realidade, onde nós precisamos batalhar, precisamos lutar, se nós queremos ter um lugar debaixo do sol. Então eu tive que literalmente terminar o 2º grau, e para isso eu tive que aprender a ler e escrever, e daí eu fiz uma faculdade, e eu lembro orando a Deus, dizendo: eu estou no Brasil, não porque eu algemei ser um advogado, eu estou no Brasil porque eu algemei ser um missionário.
O motivo que eu estou vivendo aqui e não vivendo nos Estados Unidos é porque eu senti, Senhor, que eu tinha um chamado teu para vir ao Brasil e ser um missionário no Brasil. No entanto, aqui eu estou trabalhando 10 horas por dia para oferecer à minha família uma vida digna, sendo que o meu coração está totalmente voltado para o reino e para a tua obra. Eu pensei, eu poderia estar fazendo isso nos Estados Unidos de uma forma muito mais fácil, levando muito menos tempo e tendo uma vida muito melhor. E esse debate entre eu e o Senhor durou, queridos, eu não estou exagerando, 20 anos. Eu vi os meus filhos crescerem, enquanto eu batalhava para sobreviver. O tempo todo dizendo, mas Senhor, Tu não me mandaste aqui para ser um missionário, para ganhar vidas, para cuidar de vidas. Até que um dia, o Senhor falou claramente ao meu coração, chegou a hora. Conversei com a minha esposa, conversei com os meus filhos, os 3 concordaram. Saí do meu emprego secular e me atirei na obra em tempo integral, não sabendo direito como nós iríamos sobreviver naquela época. Então, para mim, foi demorado. Agora, para Deus, rapidamente, Ele respondeu a minha oração. Ele diz, depressa lhe fará justiça. Mas aí Ele conclui dizendo, todavia, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Eu acredito que no final dos tempos haverá uma realidade que irá confrontar e desafiar a nossa fé. Não só os desafios naturais da fé, como a questão da oração. A oração, ela sempre será um motivo de desafio para a nossa fé. A razão que a igreja ora pouco na nossa geração é porque a igreja, na verdade, não crê na resposta da oração. Senão ela oraria muito mais. Se tu soubesse que tu tinha R$1 milhão no banco à tua disposição, certamente tu iria visitar o banco diariamente. Agora, se tu acha que não há nada na conta bancária, tu não vai nem tirar um extrato. Então, nossa falta de expectativa de ter uma resposta, talvez por experiências negativas que já tivemos com a oração, porque, de novo, nós esperamos uma resposta dentro do tempo e Deus, Ele nos responde fora do tempo. Mas, além do desafio da vida de oração, nós encontramos outros desafios à nossa fé. Quando nós estamos enfermos, o desafio de crer numa cura. Vem a dúvida, será que Deus quer me curar? A pergunta não é se Deus pode, todos nós cremos que Deus pode curar, todos nós cremos que Deus ainda cura hoje, mas na hora da enfermidade a pergunta é, será que Deus quer me curar? Se nós estamos passando por uma dificuldade financeira, e essa dificuldade ela se prolonga no tempo, vem a dúvida, será que Deus vai me ouvir? Será que Deus vai me atender? Então, são desafios que existem ao longo dos séculos. A igreja sempre enfrentou este tipo de desafio em relação à fé, em relação às promessas de Deus, entendem? Sempre as promessas de Deus foram confrontadas com as circunstâncias, com a realidade pessoal e particular de cada um. Acontece que nós vivemos num mundo que se caminha para o fim e novos desafios se apresentam, que nunca houve na história da humanidade antes. E é o desafio da ciência e da tecnologia. Agora, antes de eu continuar, eu quero fazer uma distinção entre fé objetiva e fé subjetiva. Fé objetiva é aquilo em que nós cremos, é o objeto da nossa fé. Tá? Isso não está em questionamento, não é a crise da fé objetiva. Nós cremos que Jesus
é Deus. Nós cremos que Ele nasceu e veio em carne. Nós cremos que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou no terceiro dia. A nossa fé objetiva não está em jogo, ela não está em crise. Não é a fé objetiva, aquilo em que nós cremos. Agora nós temos a fé subjetiva, que é a nossa capacidade de crer. Então não é uma questão se eu creio ou não que Deus cura. Na minha teologia, a palavra de Deus está muito clara, está resolvida. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e Ele cura as enfermidades. Eu creio nisto. A minha fé objetiva nesse sentido está firme. Mas na hora de exercer esta fé, é que eu encontro conflitos, é que eu encontro dificuldades. Então, é a minha capacidade de crer na execução, na realização daquilo que minha mente diz ser verdade. Então, na minha mente, eu creio. No meu coração, eu duvido. Na palavra de Deus está muito claro que a fé, ela é condutora do poder de Deus. A fé é condutora das respostas de Deus. Jesus disse claramente: tudo é possível ao que crer. Veja bem que é a fé que torna tudo possível. Se o poder de Deus fosse semelhante à eletricidade, a fé seria um cabo condutor desta energia. Seria o cobre. Agora, a dúvida, ela é um isolante do poder de Deus, um isolante das promessas de Deus, um isolante da resposta de Deus. De novo, se o poder de Deus fosse como a eletricidade, a dúvida seria como borracha, isolando a condução da eletricidade. Veja bem que o problema do cristão não é a incredulidade. Nós não somos incrédulos, nós cremos. O problema do cristão é a dúvida. Em Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7, diz: peça-a, porém, com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelido e agitado pelo vento. Não supõe este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Então, nós temos essa capacidade objetiva de crer com a nossa mente, mas essa dificuldade subjetiva de crer com o nosso coração. E como eu estava dizendo, o problema do mundo em que vivemos hoje é um novo desafio para a nossa fé. Porque vivemos numa sociedade extremamente dependente da ciência e da tecnologia. A sua influência está presente em todas as esferas das nossas vidas, mudando a nossa existência física, social e intelectual. Por exemplo, se eu estou com dor de dente, hoje eu tenho o dentista que pode tratar do meu dente. Se eu estou com um problema no meu joelho, hoje eu tenho o ortopedista, o médico, que pode tratar do problema do meu joelho. Se eu estou em depressão, hoje eu tenho o psicólogo ou o psiquiatra, que pode me ajudar a sair do meu estado depressivo através da análise ou então através do medicamento. Se eu estou enfrentando alguma dificuldade com alguma injustiça que eu sofri, alguém bateu no meu carro e não quer pagar, eu posso ir para o juiz e apresentar a minha causa e a justiça vai resolver. Então, nós temos uma série de recursos hoje que não existiam há 100 anos atrás.
E conversando com alguns pastores canadenses, eu faço parte de um grupo de estudo bíblico de irmãos canadenses, e eles estavam falando, tu vê muito mais sinais de Deus, milagres de Deus, curas e expulsão de demônios do que nós aqui no Canadá. Agora, se nós formos para a África, ainda mais o poder de Deus nós vamos ver. E a conclusão que todos tiraram nesta conversa é muito simples. Se tu for para a África, em muitos países da África, em muitos vilarejos, eles não têm recurso nenhum. Não tem dentista, não tem médico, não tem advogado, não tem um psiquiatra, um psicólogo que pode ajudá-lo no seu luto. Eles não têm outra escolha senão recorrer a Deus, porque se Deus não os socorrer, eles vão morrer, eles não têm outra saída. Então, a verdade é que as facilidades que a ciência e a tecnologia têm trazido, têm feito com que os músculos da nossa fé se tornem flácidos. E pior, talvez acabam ficando atrofiados. Porque nós não temos a oportunidade de exercê-los. Então, onde que a pandemia está afetando mais? Onde que as pessoas estão sofrendo mais com a pandemia? Exatamente naqueles lugares do mundo, no primeiro mundo, onde a ciência não está conseguindo lidar com esta crise mundial. Não estou dizendo que o sofrimento é menor em outros lugares. Eu estou dizendo, se tu fores lá para a África, os africanos estão sabendo lidar com o sofrimento muito mais facilmente do que nós do primeiro mundo. É como tu ir para um país onde há perseguição religiosa. Lá eles têm um nível de tolerância com as lutas e as dificuldades e as perseguições que nós não temos aqui. Se nós fôssemos sofrer o mesmo nível de oposição política, estatal, por causa da nossa fé, provavelmente muitos de nós iriam sucumbir. Nós não temos musculatura. Então, a nossa fé, ela está sendo minada pela facilidade que o mundo de hoje nos oferece. Nós atravessamos a rua, vamos no supermercado e podemos comprar o que a gente quiser. Agora tem lugares onde tu atravessa a rua, vai no supermercado e não tem nada para comprar. Ou se tem, tu não tem dinheiro para comprar. Então, eu acredito que essa pandemia, ela está tendo um efeito positivo. É difícil dizer isso, né? Que uma pandemia possa estar tendo um efeito positivo. Mas para a igreja, ela está tendo este efeito positivo. A pandemia está nos obrigando a rever aquilo que nós cremos. Mais do que isso, se realmente cremos naquilo que nós cremos. E se a nossa fé não é apenas uma fé intelectual, mental, racional, que na hora que nós precisamos realmente experimentar o sobrenatural, na hora que realmente precisamos experimentar o impossível, na hora que realmente precisamos a intervenção divina, nesta hora a nossa fé cambaleia e nós nos desesperamos. E nós perdemos a paz, e nós perdemos a alegria, e nós perdemos as forças, e nos estressamos, e entramos em depressão. O que pode levar um pastor a se suicidar? Tem algo aí que a gente precisa considerar. Com o tamanho avanço da ciência e da tecnologia nos países desenvolvidos, a necessidade de uma intervenção divina parece desnecessária e às vezes até obsoleta. Até que a gente se encontre numa crise onde a ciência e a tecnologia e o dinheiro não podem ajudar. Há um fenômeno acontecendo. As doenças têm aumentado no meio da igreja. Não é só o Covid.
E a igreja está precisando lidar com esta realidade. E ela precisa escolher se ela vai usar da razão e se limitar ou se conformar com aquilo que é natural e aquilo que o homem é capaz de fazer, ou se ela vai apelar para um poder superior, que é o poder de Deus, e ir além. Entendeu? Chega uma hora assim que nós precisamos escolher: ou eu vou me comportar como alguém que não conhece a Deus e simplesmente vou me conformar e aceitar, vou utilizar dos recursos que os homens têm, ou então eu vou sair deste lugar de acomodação espiritual e eu vou começar a clamar e buscar o poder de Deus, o sobrenatural de Deus. A igreja não é um lugar apenas de teologia, é um lugar de experiência com o Deus vivo. É assim que tem que ser. Hoje a Leide estava lendo um texto para mim do devocional dela a respeito de um rei que pediu para reformarem o templo. E enquanto estavam reformando o templo, descobriram uma cópia do Antigo Testamento. Levaram para o rei este livro. Quando o rei leu as maldições que estavam sobre Israel, ele se apavorou. Nós estamos em idolatria. As maldições que estão proferidas aqui em Deuteronômio 28 são muito sérias. Então ele pede para o secretário dele, com alguns outros oficiais, irem até a casa de uma profetisa. E daí quando eles chegam lá, ela diz assim: olha, volta para o teu senhor, para o rei, e diz para ele: assim diz o Senhor, esses pecados serão julgados. Não adianta orar, não adianta se arrepender. Eu vou julgar os pecados da nação. Mas aí ela disse: mas também diz para ele que porque ele se arrependeu, porque ele se humilhou, porque ele me buscou, nos seus dias ele terá paz. Sabe o que isso significa? Que este homem, este rei, ele mudou a história da sua geração. Um único homem, porque ele se humilhou e clamou, ele salvou a sua geração. E a Leide compartilhando isso comigo, eu fiquei pensando: e nós em relação à nossa geração? O que nós vamos deixar para os nossos filhos e os nossos netos? O que dirão da nossa geração? Será que nós seremos a geração do juízo? A geração que não experimentou a glória? A geração que não entrou na terra prometida? A geração que não viu a presença? A geração que não experimentou as promessas? Ou será que nós seremos aqueles que, por causa da nossa fé, por causa da nossa busca, por causa do nosso arrependimento, iremos mudar o destino da nossa geração? Quantos são necessários para mudar o destino de uma geração? 1.000, 10.000, 100, 1? Eu só sei de uma coisa: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, o impossível continua impossível. Tem uma situação na Bíblia onde Jesus, ele está descendo do Monte da Transfiguração, ele encontra os discípulos ao pé do monte, e tem um alvoroço ali, as pessoas em volta dos discípulos ali, conversando com eles. Então ele chega perto: o que está acontecendo? E daí um homem se apresenta e diz: olha, o meu filho, ele é epilético, e ele tem um demônio que atira ele no fogo, atira ele na água, tenta matá-lo. Eu pedi para os teus discípulos orarem por ele e não conseguiram expulsar o demônio. Então Jesus, ouvindo ele, disse: me traz o menino. O menino cai endemoniado, começa a espumar pela boca, rolar pelo chão. Ele diz: quanto tempo ele está assim? O pai diz. E daí o pai diz uma coisa interessante para Jesus: se tu podes alguma coisa,
tem compaixão de nós e ajuda-nos. Como que tu vai chegar para o Deus que criou os céus e a terra e fazer se tu podes alguma coisa? É óbvio que ele pode. A questão não é se ele pode ou se ele não pode. A questão é se tu crê que ele pode. Ou melhor, se tu crê que ele vai fazer aquilo que ele prometeu. E Jesus disse: se eu posso, tudo é possível se tu crê. Então esse homem com o coração quebrantado imediatamente clama com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Que contradição é essa? O que ele está dizendo? Ele está dizendo: eu creio, apontando para a sua mente. Ajuda-me na minha falta de fé, apontando para o seu coração. Eu sei que tu pode, Jesus, mas eu não consigo crer que tu vai. Eu já vi tu curando, já vi tu expulsando, já vi tu fazendo milagres. Eu não duvido do teu poder de realizar, mas simplesmente a minha fé não alcança. Eu não consigo ver tu fazendo comigo o que tu estás fazendo com os outros. Ajuda-me. Esse não é um homem que está dizendo: eu não sei se tu é filho de Deus, eu não sei se tu pode. Ele não está questionando o poder de Deus, ele está questionando se Deus realmente quer fazer com ele. É como o leproso que diz para Jesus: se tu queres, tu podes me curar. Jesus disse: eu quero. Essa pergunta, se tu queres, é o que mata a fé. É o que nos leva a orar pelos enfermos assim: Senhor, se for da tua vontade, cura-me. Ora, se for da tua vontade, elimina qualquer possibilidade de fé. A primeira coisa que nós precisamos saber antes de falar sobre cura é o que Deus pensa sobre cura. E o que Deus quer fazer em relação à tua enfermidade. Tu precisa ter esta resposta. Tu precisa encontrar nas Escrituras o que Deus diz a respeito do teu problema, da tua luta, da tua enfermidade. E uma vez que tu tens a resposta na sua palavra, então tu precisa exercer esta fé que é do coração. Em Romanos diz: aquele que crê no coração que Jesus é filho de Deus. Veja bem, de novo, essa fé subjetiva, o alcance dela, até onde ela vai. Se tua fé for do tamanho de uma mostarda, por quê? Porque não é o tamanho da fé, é a presença ou não dela numa determinada situação. Eu creio que Ele pode suprir as minhas necessidades, está escrito. Agora, eu tenho fé para ver isso acontecer na minha vida. Isso está em Marcos 9, a mesma história contada em Mateus 17. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. E daquela hora em diante o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E a razão que eles perguntaram isso é porque Jesus tinha mandado os 12 e depois os 70 para saírem, proclamar o reino, curar enfermos e expulsar demônios. E eles tinham saído e voltaram alegres, dizendo para Jesus: Jesus, até os demônios nos obedecem em teu nome. Jesus disse: eu sei, eu vi ele caindo como um raio do céu. Eles não entenderam por que nós não podemos expulsar este demônio. A resposta de Jesus: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. O problema do pai do menino era a falta de fé.
O problema dos discípulos era a falta de fé. Eu imagino que eles haviam curado muitos enfermos, mas o estado daquele menino foi tão chocante. A gravidade da sua enfermidade abalou os discípulos em sua fé. Será que ele vai sair se nós mandarmos ele sair? Veja bem, não é o tamanho da fé, mas é a esfera de ação da fé. Por exemplo, eu não tenho dificuldade nenhuma de orar por pessoas que têm dor de cabeça. Daí comecei a orar por problemas nas juntas, nos joelhos, nas pernas, nas mãos. Daí um dia me trouxeram um homem com câncer terminal. E quando eu vi o estado daquele homem, apenas pele e osso, eu me choquei tanto que eu abalei na minha fé. Naquele momento, o mesmo Jesus que estava curando escoliose, o mesmo Jesus que estava dando um filho para uma mulher que era estéril, o mesmo Jesus que estava abrindo o ouvido de uma pessoa que era surda, o mesmo Jesus que estava curando os olhos de quem precisava usar óculos, o mesmo Jesus que estava curando a gastrite de outro. Quando eu vi aquele homem com aquele câncer, eu duvidei. E eu orei por ele e ele morreu. O tamanho da montanha não importa para ele, o tamanho da montanha importa para nós. Se a montanha é pequenininha e eu posso com uma pá levantar e tirar para o outro lado, porque na verdade é aquelas montanhas de o formigueiro, né? Que tu pode com o pé desmoronar, é fácil. Agora, se a montanha é a montanha Everest, Deus não tem problema em mover a montanha Everest ou uma montanha de formigas. Ele só está guardando a nossa fé. Se nós temos fé para crer para Ele mover uma montanha de formigas, Ele vai mover. Se nós temos fé para Ele mover a montanha Everest, Ele vai mover. A questão é que a gente olha para a montanha Everest e a gente diz, essa não vai. Nós somos nossa própria limitação. Porque Jesus bate nessa tecla da fé. Se tu crê, se tu crê, se tu crê. Apenas 3 pessoas deixaram Jesus admirado: a sírio-fenícia, o centurião e Pedro. Porque Jesus está caminhando sobre as águas. Isso está em Mateus 14. Jesus está caminhando sobre as águas e Pedro diz, é tu, Jesus? Ele diz, sou eu. E dos 12, ele é o único que disse, eu posso ir até a ti? Ele está dizendo, eu posso caminhar sobre as águas, como tu está caminhando sobre as águas? Jesus diz, pode. E Pedro, ele sai do barco e ele começa a caminhar sobre as águas. Gente, se vocês acham que isso é pequena coisa, um dia, quando vocês estiverem no Rio Guaíba, aí num barquinho, desce do barco e começa a caminhar. Não foi pequena coisa o que Pedro fez. Pedro era um homem que tinha muita fé, e eu creio que Jesus deve ter ficado tão admirado com o que Pedro fez, como ele ficou admirado com a sírio-fenícia, que disse, até os cachorrinhos recebem as migalhas que caem da mesa do seu Senhor, ou com o centurião que disse, basta uma palavra tua, e o meu servo será curado, porque eu também sou um homem que tem autoridade. Pedro está caminhando sobre as águas. Ele está caminhando sobre as águas, vindo até Jesus. Eu imagino o sorriso no rosto de Jesus, mas aí a Bíblia diz que ele começou a olhar para os ventos e para as ondas, e de repente esse homem começa a afundar, e ele grita e clama a Jesus. Imediatamente Jesus estica a mão, e ele diz, homem de pequena fé, por que duvidaste? Pedro teve esta fé de pisar sobre as águas, mas ele não conseguiu manter esta fé. Gente, ele já estava caminhando sobre as águas. Ele já estava. Ele não precisava ter afundado. Mas as circunstâncias,
As ondas, as tempestades vêm contra a nossa fé e semeia dúvida em nosso coração. E como eu disse, a dúvida é isolante, e o poder que estava mantendo Pedro sobre as águas desapareceu e ele começou a afundar. Eu lembro uma vez, eu queria muito profetizar, eu estava numa reunião de oração e nessa reunião tinha pelo menos 3 profetisas da Assembleia de Deus. E eu lembro que no meio da oração eu senti a presença de Deus e senti de profetizar. E eu criei coragem e abri a boca e eu disse: assim diz o Senhor. E comecei a profetizar. No meio da profecia eu pensei: só um pouquinho, mas será que isso realmente é Deus? E eu parei. No meio de uma frase eu engasguei e parei. Então uma daquelas profetisas continuou de onde eu tinha parado. E daí ela olha para mim e disse: por que tu duvidaste? Tu estavas profetizando, meu filho. Por que tu duvidaste? Oh, meus irmãos, nós estamos perdendo tanto. Não porque Deus não quer, não porque não é a estação. Nós estamos perdendo simplesmente porque o diabo conseguiu semear em nosso coração a dúvida. As circunstâncias têm conseguido semear em nossos corações a dúvida. A vida fácil, onde nós podemos, como disse uma pessoa que cria em cura divina: por que eu vou orar pelos olhos se hoje nós temos óculos? Olha a lógica. Se existe óculos, por que orar pela visão? Não tem lógica nisto. Esta é a lógica de uma cultura que se acostumou com a tecnologia, com a ciência, com as facilidades que hoje se tem. Então nós vamos nos acomodando, vamos nos conformando, vamos aceitando. E chega uma hora que nós não somos melhores do que aqueles que não conhecem a Cristo. Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Logo, as limitações não são criadas por Deus, as limitações são criadas por nós. A nossa geração está experimentando aquilo que ela crê que pode experimentar. E é isso que tem que mudar. Eu quero mais, porque eu sei que tem mais. Amém.